diferentes estruturas, mais complexas. Vou explicar para vocês como é que funciona. Porque o canudinho consegue colar na parede, no caso que não passa só preso. Fala que o sopro não tem nada a ver. Ele só olha para você. Olha a cara dele de maluco. Vamos ver. Ele tem uma cara de poder. Até com ele fica com você. Eu percebi. Cara de culpado. Tem que esquentar o canudinho. Aí na hora que toca no supermercado, ele gruda. Aí agora explicar como é que funciona. Como é que funciona a gente tem aqui um canudinho, né? O canudinho é um corpo qualquer. A gente tem uma de química, que vai fazer aqui uma relação interdisciplinar. Tem de química que qualquer corpo é formado por infinitos átomos, né? A gente tem aqui o desenho de uma estrutura atômica, né? Aí o que a gente tem numa estrutura atômica? Tem os prótons, os elétrons e os nêutrons, né? Para contar, bem simplificado aqui, ó. A gente tem um núcleo, que é a eletrosfera. Aí o elétron ele se localiza na eletrosfera aqui, ó. Que é essa região meio elíptica. E a gente tem um núcleo aqui, onde se localizam os prótons e os elétrons. Descobriu o nêutron. Toda essa experiência é baseada no princípio da eletrostática. Então, para a gente compreender melhor como é que funciona, a gente vai tentar dar uma fundamentalizada na teoria. Entendeu? Aí o que nós temos? Vamos passar alguns princípios físicos, né? A gente vai trabalhar com dois corpos. O que a gente tem primeiro, que todo corpo na natureza tem tendência a ficar de equilíbrio. O que isso quer dizer equilíbrio, né? Equilíbrio quer dizer que ele tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, né? Quantidade. Agora pergunto a vocês, o que vocês imaginam que aconteceria quando eu tivesse dois corpos com quantidade diferente de elétrons e prótons? Os corpos seriam eletrificados, né? E com isso poderia acontecer o quê? Naquele princípio, né? Eles poderiam ou se atrair ou se repelir, né? Então lá também na teoria de física a gente tem o quê? Que corpos de cargas iguais. Corpos de cargas iguais, né? Presta atenção, isso é importante. Vai cair na prova. Segunda questão da prova, essa aqui, né? Sei lá. Cargas de corpos iguais. Pode marcar dele. Se repetem, né? Homem. Nem sempre. Você foi infeliz. Tanto faz, ser positivo ou negativo, ser elétron ou próton, né? Eles repetem. E cargas de iguais, cargas diferentes, desculpa, se atraem, né? Desculpa o desenho aí. Todo mundo entendeu? Primeiro princípio que eu passei para você. Primeiro princípio, agora vocês entenderam. Cargas de sinais opostos. Não, galera. Não, vou participar, não, é sério, vou participar. Cargas de sinais opostos e de sinais diferentes e. Não, não me domina. Cargas de sinais opostos e de sinais diferentes. Vamos só olhar para o quadro aqui. Cargas de sinais opostos. Só olhar para o quadro aqui, ó. E sinais diferentes. Presta atenção. Só olhar para o quadro aqui, ó. Cargas de sinais iguais. Essa sardinha quer dizer que elas não se afastam, né? Cargas de sinais iguais. É diferente. O oposto dos opostos se atrai. Isso aí. Então, vamos ao segundo princípio, né? Aí o que eu falei para vocês. Então, o primeiro princípio vai passar, né? Vamos tentar falar de uma maneira mais Simplificar.
Dos índios? É verdade. Então, qual é o segundo princípio que a gente tem? Eu falei para vocês que o corpo ele tem que estar em equilíbrio, né? Então, mas eu falei para vocês que pode, pelo acaso, dois corpos terem diferença de carga, né? Um tem mais do que o outro. Aí, só que o princípio de conservação das cargas, que é o segundo que eu vou passar para vocês, e esse, nós dois somos pilotos de carga diferentes. Então, nós vamos passar. Então, a gente vai ter dois corpos, né? Se esse aqui perde 3 elétrons, o outro vai ganhar 3 elétrons, né? Tudo entendido? Ah, sim, sim. A gente tem também na conversão lá que quem ganha fica negativo, quem perde fica positivo, né? Por quê? Que nem o exemplo que ele está dando, ele falou que, teoricamente, ambos os materiais, por sermos similares humanos, temos a mesma carga elétrica, certo? É igualmente, por exemplo, a gente atritou o canudo com o quadro com o papel, grudou no quadro. E se eu fizer isso aqui? Atritar bem. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Encosta na mão dela. Vocês estão a mão calejada. No caso, ela não sentiu nada dentro do sujo da bexiga. Porque temos casos eletricamente iguais. Isso aí pode ser assim, porque se fosse grande equipe, por exemplo, pegando a mão. Se fosse o Reinaldo Giannichini no lugar. Aí, se eu tivesse jogando no outro corpo, eu olhava, Aí vamos prosseguindo. Lá da eletrização dos corpos, a gente tem o seguinte: existem 3 tipos de eletrização de corpos. Por contato, por exemplo, se eu estiver eletrizado, se eu tocar nele. Esse é o princípio de quando a pessoa está pegando o choque, a outra pessoa. Por indução, é quando se aproxima dois corpos eletrizados, sem carga diferente. E o terceiro, por atrito. Que é o exemplo que ele passou, né? É friccionar um pouco. O cara estaria atritando minhas mãos entre si. Depois ia passar através de contato para você. Só que. Só que tem uma peculiaridade do atrito, é que os corpos têm que ser diferentes, entendeu? Esse é o exemplo desse daí, coisa ou outra. É porque o que tem a mesma matéria numa mão é a mesma na outra, né? Por isso não gera eletrização. Então, a partir desses todos os princípios que já foi falado para vocês, sabe? A gente tem o quê? A gente tem um canudo. Ó, só que por atrito, ele tem um problema. Quando tu trabalha, tu não consegue saber quem é que ganha e quem perde a elétrica. Só que para solucionar isso, foram feitos alguns experimentos, eles estabeleceram a série triboelétrica. E é uma tabelinha que diz quem ganha e quem perde a elétrica. Quem tem mais tendência a ganhar, a receber, e a tendência a dar elétrica. Aí vai variar de material para material. Um material não tem mais tendência a receber e o outro material mais tendência a dar. Então, nós temos o quê? Que eu falei para vocês, por atrito, né? Como a moça já falou lá que vai esquentar, né? Isso é a energia mecânica. Temos dois corpos diferentes, né? Papel e canudinho, né? Quando nós atritamos aqui, eu falei para vocês, que quando nós atritamos dois corpos de natureza diferente, gera corrente, né? Por atrito. E olhando lá, como eu falei anteriormente, pela série triboelétrica, a gente percebe que o canudinho tem tendência a ganhar elétrica. Como eu falei, aí para exemplificar aqui todo esse desenho aqui, por exemplo. Imagina isso como sendo a parede aqui, e aqui sendo o canudinho, né? Quem ganha fica com carro
negativa, né? Negativa para você, como eu falei anteriormente. O que eu falei também que eu te falo para vocês que todo corpo tem tendência de ficar em equilíbrio e estar neutro, né? Mesma quantidade de elétrons, próton, né? Que é o caso da parede. Ela está neutra, né? Mesma quantidade de próton e elétron. Só que daquele outro princípio que eu falei para vocês, ó, tá bem claro aqui, né? Negativo, negativo e tá. E aqui neutro, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Quando a gente aproxima esses dois corpos, o que é que tem dois corpos de cargas diferentes se atraem, né? Então, em cargas opostas, cargas iguais se repelem, né? Diferentes se atraem. Então, se aqui é negativo, ele vai atrair qual? Positivo, né? Então, vai acontecer na parede uma coisa que a gente chama de polarização. As cargas positivas vão vir para frente, e as cargas negativas vão vir atrás. É chupinha. Esse processo é que vai atrair. Aí, esse processo vai ocasionar isso aqui, ó. Entendeu? Agora vocês podem perguntar, mas se tem uma carga atraindo e tem outra carga repelindo, por que uma não cancela com a outra, né? É porque isso já tem uma lei de Coulomb que fala que a atração, que a força elétrica, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a distância, menor vai ser a atração, né? Quem é que está mais perto aqui, o positivo ou o negativo? Mais perto do canudo, mais perto do canudo aqui, ó. Positivo. Então vai ter uma atração maior do que a do lado. Aí a força de como ele fala isso, né? Que tem duas partículas. Isso é mais questão de relacionar aqui, né? Só é importante entender o princípio. Aí o que ele ia falar? Olha, não tem, aqui não é mais perto, negativo ou positivo não vai ficar mais perto. Então a força elétrica vai ser maior, né? Aí vai grudar. Esse é o princípio por trás disso. Tá vendo? É uma brincadeira, mas que tem todo o princípio físico por trás. Tá. Esse é o princípio. Agora a gente vai fazer o outro experimento, que é o gerador de